Como eu sempre digo, depois da melhor vinheta de um programa esportivo do Brasil, está no ar mais uma edição do Esporte na Rede. Muito boa noite, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a um programa recheado de atrações. Para quem é torcedor do São Paulo, hoje dia de lembranças, de recordações. Vamos receber aqui Pintado, ex-volante do Tricolor, que deu muitas alegrias ao torcedor são paulino ao conquistar o bicampeonato da Taça Libertadores da América e o título mundial contra o Barcelona em Tóquio em 1992. Mas também tem Campeonato Brasileiro das séries A e B. O Pintado vai comentar tudo isso com a gente aqui, vai entrar na roda, já que ele hoje é técnico de futebol. Um programa recheado de atrações, como eu disse, e você pode participar com a gente. Mande para cá o seu e-mail, está aí na tela, ó. Participe pelo Twitter, UpTVWeb, e a hashtag para marcar lá o seu depoimento, Jogo da Velha Esporte na Rede. Também tem o seu e-mail, se você quiser participar fora do ar, mande para cá o e-mail, vai aparecer na sequência para você, tá aí, uptvesportenaRede@gmail.com. Participe com a gente nesta noite e você vai também poder responder a nossa enquete, que já vai aparecer aí para você com o Luquinha, que diz o Reinaldo Leiva aqui, ó, sempre na sua tela. Está aí o Luquinha com o balãozinho e aí ele vai falar com a enquete desta noite, vai aparecer aí para você. Tá aí, ó, tela seguinte. Os times brasileiros devem priorizar apenas uma competição? Sim, o Brasileirão, sim, a Copa Sul-Americana, ou não, devem jogar todas da mesma maneira. Portanto, participe aqui, mande seu e-mail, mande a sua pergunta, participe pelo Participe Agora no site do UpTV, ou então pelo Twitter, ou então pelo e-mail também, mas para contatos fora do ar, aqui pelo Participe Agora. Um programa, como eu falei, recheado de atrações para você. Hoje, para lembrar, vitórias do São Paulo, para falar de Campeonato Brasileiro da Série A, onde o São Paulo não foi muito bem, também o Corinthians não foi, também o Flamengo não foi, e também para falar da Série B com o Pintado e com o pessoal que eu vou apresentar nesta noite. Hoje a Luciane Bruno, que você está acostumado a ver aí na sua casa, não veio, né? Hoje vamos apresentar aqui uma nova pessoa, mais um integrante da equipe, que vira e mexe estará aqui no Esporte na Rede. Ele que fará o papel dela esta noite, é um pouco maior, não tem saias e usa óculos, é o Alex Escobar, da UpTV aqui, igualzinho. Douglas Soares, boa noite, Douglas. Boa noite, Leandro. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Pintado. E uma ótima noite para você, teleinternauta. Eu tenho certeza que é muito mais agradável ver a Luciane, mas é isso, nós estamos aqui começando mais essa jornada com você, a área do esporte na rede. E é claro, nós vamos participar, conversar e ter muito mesmo que trocar de ideias com você aí do outro lado. Legal, Douglas. O Douglas aqui vai dar a parcial da enquete para você, vai ler os seus e-mails, vai ler o seu contato aqui. Quero lembrar também de dar os parabéns ao Botafogo de Futebol e Regatas, que nesse final de semana completou 107 anos de existência. Parabéns ao Fogão do Rio de Janeiro. Vou apresentar o comentarista desta noite, Reinaldo Leiva, comentarista show de bola. Quanto tempo o senhor não vinha aqui, hein, Reinaldo? Boa noite. Boa noite, estava com saudade já aqui de toda a equipe da UpTV e do Esporte na Rede. Felizmente hoje estamos aqui para comentar muito sobre o futebol. Já o meu primeiro destaque vai para a seleção sub-20 do Brasil. Quero parabenizar os garotos, porque exorcizaram dois fantasmas. Primeiro, o fantasma da Espanha, tão defamado Espanha, tão falado, bicho papão, iria golear o Brasil, aquele sistema de jogo implantado pelo Johan Cruyff, que vai para todas as categorias. Toca, o Brasil chegou. Ney Franco foi muito bem, hoje nós vamos falar muito de treinadores, né? Até porque temos um promissor treinador aqui no programa. O Ney Franco foi muito inteligente, fez as mudanças corretas, mudou o Brasil, soube entender o sistema de jogo da Espanha, como pouca gente havia entendido até agora, e conseguiu que o Brasil fizesse um grande jogo contra a Espanha, um jogaço, e nos pênaltis o Brasil ganhou. Um grande destaque. Agora, Corinthians, líder do Brasileiro, apresenta uma queda de rendimento, empate. Agora, já que nós falamos aí para o torcedor São Paulino, que com a presença do Pintado está nos dando uma grande audiência, uma notícia não muito boa para os São Paulinos. O Ilcinho não renovou o contrato com o Tricolor e deixa o clube do Morumbi. Ele teria contrato até sexta-feira, São Paulo joga na quinta, mas senão ele completaria o sexto jogo com a camisa do São Paulo, não poderia se transferir para nenhum outro time
da Série B. Acho que é uma perda para o São Paulo e o Sim está fora do tricolor. O Ilcinho que acertou, chegou a acertar as bases salariais, mas não acertou o tempo de contrato. São Paulo ofereceu o contrato até o final do ano, ele queria até o final do ano que vem. Exatamente. Então acabou não chegando a um acordo e o Ilcinho acabou indo embora. Luiz Carlos de Oliveira Preto Pintado, boa noite, Pintado. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Esporte na Rede. Eu que agradeço. Programa que a gente gosta de participar, né? Principalmente eu que moro por perto. É muito bom e fico feliz de estar aqui de novo. Pra quem faz tempo que não te vê, o que você está fazendo hoje, Pintado? Por enquanto viajando, né? Fui dar uma volta por aí, agora tô no país de novo e daqui a pouco vou estar trabalhando de novo. Com certeza. A gente vai conhecer um pouco mais do Pintado agora pelos vídeos que você vai ver. A gente vai bater uma bola aqui com o Douglas, com o Internauta, com o Reinaldo Levy, com o Pintado, falar um pouquinho da época passada, mas também falar da época presente. Colocar aqui o Pintado na roda. A gente vai fazer um paralelo ao futebol do passado e futebol do presente para que ele possa também comentar o Campeonato Brasileiro. Mas você vai ver antes aí, olha... Final Copa Libertadores 1992, já faz tempo, hein? Quase 20 anos, meu Deus do céu, tem que passar rápido demais, quase 20 anos. Lá estava Pintado. Na Argentina, vitória do News Old Boys por 1-0, gol de Berizzo cobrando pênalti. Pênalti inexistente, aliás, do Ronaldo. O senhor fale depois sobre as imagens, tá aí, ó. Depois você vai ver o jogo na volta, aí só o Berizzo cobrando pênalti. Na volta, 1-0 para o São Paulo, também gol de pênalti, sofrido ali pelo Macedo, batida do Raí. Tá? Eu já estou falando aqui os nomes para você, para que a gente possa tocar a bola com o Pintado e falar em cima das imagens. Você já está vendo aí as imagens da TV Cultura, todos os melhores momentos. Aí jogaram Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo, Ivan, Adilson, Pintado, Raí, Palinha, Miller e Elivelton. O Macedo entrou no lugar do Miller, técnico Tele Santana. O Nils vinha de Scopone, Liop, Gamboa, Pochettino, Saldanha, Berti, Berizzo, Martino, Zamora, Lunari e Mendonça, técnico é Loco Bielsa. Tá aí pra você então em cima das imagens, Pintado, voltando um pouquinho aquele tempo. O Palinha também esteve aqui no Esporte na Rede, a gente colocou esses melhores momentos para que ele pudesse falar em cima. Ele falou ele que vai dar esse chute no travessão aí, ó. Ele falou pela parte do ataque, eu quero que você fale pela parte do volante. Como é que é pra quem tá em campo disputar uma final? Eu acho que deve passar tudo pela sua cabeça, né? Ainda mais você numa posição que joga de marcação, que tem que conter o ataque adversário. Como é que era? Relembrando, é quase 20 anos atrás. Nós entramos com um peso emocional muito grande para essa partida. Nós sabíamos da importância desse jogo, teríamos que vencer. Nós sabíamos da nossa força dentro do Morumbi. Enfrentamos uma equipe muito bem posicionada, a equipe do Nils. Mas essa torcida foi maravilhosa, esse foi um momento espetacular. A torcida do São Paulo nos empurrou o jogo todo e aquela equipe merecia, né? Foi um título, a primeira Copa Libertadores do São Paulo Futebol Clube e a gente está lá, né? Fico muito contente de ter participado, um momento especial da minha vida. Já vou te passar, Reinaldo. Você que era um volante marcador, Pintado, aquele carregador de piano mesmo, você acha que falta isso na seleção brasileira hoje? Reclama-se muito do meio de campo, que é muito frouxo. Respondendo a tua pergunta, né, anterior, é uma posição que nós acabamos sacrificando, né, no país, porque a característica desse volante, ele é de marcação. Você não pode pedir para ele sair jogando, você não pode pedir para ele fazer um passe de gol. Ele tem que compreender essa função dentro do campo, dentro da equipe. E eu nunca tive essa vaidade, né, de ser o melhor jogador, de fazer gol, nem nada. Me entreguei para essa equipe e a gente vê que aqui no Brasil hoje a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente quer que esse volante jogue. Só para dar a ficha técnica aqui de quem fez e de quem perdeu, pro São Paulo marcaram Raí, Ivan, Cafu e o Ronaldão perdeu, e pro Nils, Zamora, Liop fizeram, Berizzo, Mendonça e Gamboa perderam e o São Paulo comemorou o primeiro campeonato da Taça Libertadores. Diga aí, Reinaldo Leiva. Bom, primeiro é só pontuar que esse jogo teve uma importância muito grande até pro futebol brasileiro, porque depois dos títulos do Santos em 61 e 62 na Libertadores, o Cruzeiro ganhou em 1976, depois o Grêmio em 83. Então, quase 10 anos aí sem o Brasil ganhar uma Libertadores e não tinha tanta importância esse torneio até o bicampeonato do São Paulo, né? Tinha-se muito aquela questão de jogar fora. Nem a Globo transmitia as partidas. Não, nem a Globo transmitia. Depois desse bicampeonato do São Paulo, da Libertadores do Mundial, é que realmente os clubes brasileiros passaram a se planejar para ganhar esse torneio. Taticamente, Pintado, você colocou a questão interessante desse volante marcador, eu até concordo com o Pintado, Leandro. Eu gosto de times que tem ao menos um volante no estilo realmente marcador. Eu também. E sem essa vaidade. Finalmente concordamos em alguma coisa, né? Mas você vê os times campeões do Brasil daqui pra frente, você viu o Mauro Silva em 94, era um volante marcador.
né? O Gilberto Silva exercia uma função em 2002 também de volante marcador. Depois disso foi se perdendo. Esse time do São Paulo, do meio para frente, Pintado, a gente pode traçar algum paralelo com o futebol que se joga hoje na Espanha, né? A seleção da Espanha com o Barcelona, onde todos tocavam a bola, tinham a qualidade de passe, movimentação constante, né? O Palinha, o Miller se movimentavam demais. Aí em 92 tinha o Elivelto que entrava, o Macedo que ia para cima. Dá para traçar algum paralelo tático entre o São Paulo de 92 e 93 e o Barcelona e até a seleção espanhola atual? Olha, existe sim essa característica parecida, que o São Paulo era uma equipe que tocava muito, o seu Tele cobrava muito da gente, nós trabalhávamos muito essa situação de passe, de ficar com a bola, posse de bola, é o que a seleção espanhola, que o Barcelona faz. Tanto é que nós ganhamos do Barcelona em 92, 4-1. no Teresa Herrera, ganhamos o Ramon de Carranza, então do Real Madrid. Então foi um momento muito especial para aquela equipe. Existia sim. Agora existia um diferencial nessa nossa equipe, que ninguém sabia quem era o atacante, quem era o centroavante nessa equipe de 92, 93. Nós não tínhamos um homem fixo. O Raí era o meia que chegava um pouco mais atrás. O Palinha era um armador que também chegava. O Cafu muitas vezes jogou como meia nessa equipe. O Miller aberto pelo lado esquerdo, nunca jogou enfiado entre os zagueiros. Então realmente era muito difícil de marcar. Não tinha, os zagueiros do adversário tinham muita dificuldade, porque se eles saem, eles ofereciam a velocidade para o Miller nos espaços. Se eles esperam, eles ofereciam o meio campo para nós, com o Palinha, com o Raí trabalhando, numa situação de vantagem numérica no meio campo. Nós chegávamos com muita facilidade. E só um detalhe bastante curioso, Leandro, nessa decisão por pênaltis, o Gamboa bateu o pênalti, o Zete defendeu, ali o São Paulo foi campeão. Agora, se o Gamboa tivesse convertido, teria o último pênalti. Você sabe quem é que bateria aquele último pênalti? Naquela encenação que eles sabe quem? Reinaldo Leiva. Quem? Teria Palinha, que era um craque, né? Teria vários caras para bater, mas quem bateria está aqui ao nosso lado. Era o Pintado, ele que iria definir a Libertadores, né, Pintado? E faria, viu? Porque tem personalidade, não é como muitos aí, não. Tem personalidade, bateria lá e tenho certeza que faria assim. Antes de dar voz aqui ao internauta, preciso fazer o programa andar, que hoje tem bastante coisa, tem Campeonato Brasileiro da Série A no primeiro bloco. Quero pedir o segundo vídeo que você vai ver aí contra o Barcelona. Já a decisão do Mundial Interclubes em Tóquio, 1992. E só antes de entrar o vídeo, já vai entrar para você, assim que tiver no ponto pode colocar. Mas só para falar que você viu aí, nesse primeiro vídeo que a gente mostrou da Libertadores, o estádio lotado e tal. 105 mil pagantes no Morumbi. Hoje, infelizmente, os estádios brasileiros não comportam mais um público assim, ficam com essa coisa de segurança e tal, e aí não dá mais para colocar 100 mil pagantes. Uma pena, viu? Uma pena, porque era muito bonito ver o Morumbi cheio assim. Tá aí, ó, o Stoichkov fazendo 1-0 pro Barcelona contra o São Paulo em 1992 lá em Tóquio. Arbitragem de Juan Carlos Lustó, 2 milhões e 500 mil dólares, pra época era grana, hein? 60 mil pagantes no estádio. E você vai ver nos melhores momentos. Pintado, Tele era diferente mesmo, né? Ele teve à frente do tempo, né? Era um homem que enxergava à frente. Ele sempre dizia que esse homem que vem sem marcação é o homem que pode decidir. O gol que o Raí fez nesse Mundial, ele vinha pelo lado. Nós tínhamos uma jogada muito especial com o Miller, que era um jogador que não marcava ninguém. Eu sempre briguei muito, cobrava muito do Miller pra ele ajudar um pouco. Acho que foi o cara que eu mais xinguei. Ele é meio caladão, né? E o Miller era um cara bem tranquilo. O Miller era um cara bem tranquilo que entendia. Ele devia só olhar pra você assim, né? Não, mas ele é o que a gente conversava. Ele falava, ó, cuida aí, do meio campo pra trás você cuida, daqui do meio pra frente eu resolvo. E realmente... Carol Pintado, viu? Tá aí o gol de falta do Raí, ó, que entrou pra história. Agora, só primeiro um título detalhe mundial do São Paulo Futebol Clube. Sobre esse jogo, Pintado, eu queria até que você pudesse trazer para os dias atuais se isso pode acontecer hoje também, ou se já com esse intercâmbio, todo mundo joga com todo mundo, isso também não aconteceria mais. A equipe do Barcelona, nessa oportunidade, entrou com uma tremenda numa marra, um nariz empinado danado. O Zubizarreta recusou um cumprimento do Zete, né? Isso, claro que vocês utilizaram como ponto de virada para a equipe. Você acha que isso pode se passar também com o Santos e se isso ajudou na motivação para ganhar esse título? Não, sem dúvida que foi muito importante. Só se foi isso mesmo. Essa informação que a gente de fora tem, aconteceu mesmo. Para começar, o Barcelona não quis nem concentrar no mesmo hotel que a gente. Olha aí, que marca. Que já era um hotel muito bom, no centro de Tóquio, um lugar muito especial.
E o Barcelona, não, nós queremos um hotel à parte, o hotel é só nosso, não queremos nenhum tipo de contato. E pra gente isso doeu, né? Porque a gente era com simplicidade, né, do brasileiro, com a humildade da gente, a gente ficou um pouco chateado, mas isso a gente transformou em força para ir pro jogo. E na hora do resultado, a gente já tinha ganho deles, né, no Teresa Herrera, Ramon e Carranza. A gente já tinha ganhado, tinha vencido o Barcelona e aí, a hora que foi pro jogo, a gente tava com sangue nos olhos. Legal, deixa eu ouvir um pouquinho então a voz do internauta. Diga aí, Douglas Soares, a participação do pessoal. Isso aí, Leandro, o pessoal está participando bastante. Nós temos aqui, por exemplo, o e-mail da Juliana Gomes, de Diadema, aqui no ABC Paulista. E vai direto para você, hein? Oi, Leandro, amo o seu programa. Ele é o melhor da web. Você arrasa. Grande beijo para você. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, um beijo para você. Obrigado pelo carinho sempre. Diga mais, Douglas. Nós temos aí também o Diegão, de São Paulo, capital. E aí, galera, muito louco esse programa. Muito louco é a gíria do momento. Acabe com a internet, né? Muito louco. Valeu, Diegão, você é muito louco também. Obrigado. Mais um aí. Nós temos aqui também o Carlos Xavier, do Rio de Janeiro. Muito obrigado ao pessoal do Rio de Janeiro que está participando. Curto muito o programa, vocês estão de parabéns. Sucesso e grande abraço para todos. Muito obrigado. Por enquanto só confete aqui, viu, Reinaldo? Por enquanto só confete. Lê mais um aí. Enquanto nossos familiares estão participando, né? A gente pouco menos acertou aquele serpentina, cachê, viu? A gente acertou aquele cachê esperto. Diga lá. Agora tem a Ana Cecília, aqui de Santo André. Grande pintado, muito bom. E o apresentador está muito elegante, como sempre. Ana Cecília, de Santo André. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Um beijo pra você no seu coração. Mais uma. Antes da gente chamar o brasileiro. Temos o Rafael Montenegro, do interior paulista, Santa Bárbara do Oeste. Pintado conhece bem esse interiorzão, né, Pintado? Diga lá. Pintado que é de Bragança Paulista, né, Pintado? A terra da linguiça. Isso aí. Todo respeito. Fala aí, Muito bom o programa. Vocês estão de parabéns. Abraços a todos. E um beijo pra Luciane. Aí, Luciane, um beijinho pra você, hein? Que hoje não veio, está aqui substituindo o nosso Douglas Soares. Pode mandar um beijo pra ele também, que ele não vai se incomodar. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A. Vai aparecer aí pra você na sua tela os resultados deste final de semana. Rodada que nem foi nem ficou, né? Quem podia distanciar não distanciou, quem podia aproximar não aproximou e quem podia ficar pra trás também não ficou. Então tá aí, ó. São Paulo 2, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 5, Avaí 0. Atlético Goianiense 2, Santos 0. O Santos tá mal, indo de bico ultimamente. Botafogo 4, América Mineiro 2, esses jogos de sábado. No domingo, Corinthians 2, Ceará 2, Vasco 1, Palmeiras 0. O Palmeiras já tá entregando cartãozinho de freguês ali, né? Já pode, é cliente preferencial. Já perdeu 2 seguidas. Figueirense 2, Flamengo 2. Flamengo ganha de 2-0. Você deu um empate. Curitiba 3, Atlético Mineiro 0. Não sei o que acontece com o Atlético Mineiro, que está indo de mal a pior. E do jeito que está, se o clima não mudar, acaba caindo. Grêmio 2, Fluminense 1. Bela virada do Grêmio. E Bahia 1, Inter 1. Classificação vai estar aí na sequência. Então agora com quase todo mundo com o mesmo número de jogos. Todos quase com 16, menos o Santos e o Grêmio que estão com uma partida a menos. Corinthians, 34 pontos, é líder, mesmo número de pontos do Flamengo. São Paulo, 32 e Vasco, 30, completam o G4. Na sequência vem Botafogo com 28, Palmeiras com 27, Inter e Figueirense com 23, Fluminense e Curitiba tem 21, fechando essa primeira página. Na segunda página, o Cruzeiro também tem 21. Ceará e Bahia tem 19, Grêmio tem 18, Atlético Goianiense 16, o Santos 15, com 2 jogos a menos, pode pelo menos se recuperar, mas não passaria da parte intermediária da tabela. E aí a zona do perigo mesmo, porque os times estão mal. Atlético Mineiro com 15, Atlético Paranaense com 13, mesmo número de pontos do Avaí, e fechando a zona da degola, América Mineiro com 11. Próxima rodada começando nesta quarta-feira. Portanto, no Engenhão. Aí tudo às 7h30, tá? Esses 3 jogos às 7h30. Fluminense, Figueirense no Engenhão, Atlético Paranaense, Cruzeiro na Arena da Baixada e Ceará e Grêmio no Presidente Vargas. Aí a rodada continua na quarta-feira, mas um pouquinho mais tarde, naquele horário ótimo, de 10 para as 10 da noite, ninguém tem mais nada o que fazer do que ir no estádio, sair do estádio meia-noite, chegar em casa 1 da manhã para trabalhar na quinta, tá aí, ó. Aí então tudo 10 para as 10. Santos e Curitiba na Vila Belmiro, Inter e Botafogo no Beira-Rio, Atlético Mineiro e Corinthians no Ipatingão, Avaí e Vasco na Ressacada. E a rodada termina na quinta-feira, aí, às 9 da noite, outro horário quase de balada, com Palmeiras e Bahia no Canindé, Flamengo e Atlético Goianiense no Engenhão e América Mineiro e São Paulo na Arena do Jacaré. Eu sempre lembro para você que se houver alguma alteração de data, de local,
de horário é por conta dos interesses da televisão, porque a gente faz a rodada aqui para você, o GC, o caractere bonitinho, com base no site da Confederação Brasileira de Futebol. Reinaldo Leiva, destaque da rodada desse final de semana e a projeção da próxima aí. Olha, Vamos essa rodada foi como dançar com a irmã no baile, né? Não foi para lugar nenhum, não aconteceu nada. Tudo do mesmo jeito. São Paulo perdeu a grande Dizem chance. que é como beijar mulher feia na balada, né? Salva a balada, mas não serve pra nada. Mas olha, ainda é uma feia do que ficar no zero. E essa rodada não foi para lugar nenhum. Meu Deus, tá nesse nível, né? O São Paulo, que poderia ter assumido a liderança do campeonato, até com os resultados do Corinthians e do Flamengo, não conseguiu mais uma vez em casa se impor sobre o adversário. Na minha opinião, aí falta um atacante de referência pro São Paulo, principalmente quando joga em casa, tá esperando o Luiz Fabiano. E pra mim, a grande decepção é o Santos, né? O Santos, que teve de volta seus craques da seleção brasileira, não encontra o seu futebol. Na minha opinião, não sei se o Pintado concorda com isso, acho que vamos chamar um certo fastio. O Santos se saciou com o título. Há uma certa desmobilização momentânea quando você atinge o objetivo. O senhor está usando, hein? Não, mas deu pra entender. Você empresta seu dicionário depois? Em qualquer... Por favor, você tem um grande vocabulário, imagina. Quando você alcança um objetivo, isso em qualquer setor de atividade urbana, você tende a dar uma relaxada até o próximo. E o Santos, para combater isso, tem a melhor pessoa possível, que é o Muricy Ramalho. E esse não deixa acomodar. Então, quer dizer, vários aspectos. Primeiro, o aspecto físico, o Santos está desgastado. Tem esse aspecto de motivação. O Neymar, por exemplo, é um jogador que está muito, por os contratos que tem, está muito na publicidade. Só para você ter uma ideia, ontem ele, o Ganso e o Rafael foram gravar uma cena de uma novela da Globo, a Malhação. Que, aliás, é horrível, por sinal. Eu não assisto, ele é uma porcaria. Neymar disse que adora, hein? Neymar disse que adora, mas é horrorosa. Mas, enfim, ele foi lá gravar. Então, esses contratos publicitários obrigam o Neymar a sair, a viajar. Isso causa um cansaço a mais no atleta. Maior, já está né? desgastado. Ele não teve férias, ele emendou brasileiro com Sul-Americano Sub-20, com Copa América, Libertadores. Então, na minha opinião, o Santos, mas tem 2 jogos a menos. Tá, mas os 2 jogos a menos estão contra Grêmio e Fluminense. Né? São jogos difíceis. Na minha opinião, o Santos tem que se preparar, primeiro para sair dessa zona, e segundo para enfrentar o Barcelona. Se é que chega lá, porque agora o Mundial não é direto. De repente pega um time mexicano pela frente, complica. Com esse futebol, que eu diga, né? Pois é, com esse futebol, o Santos não pode encarar o Barcelona. Para mim, a grande intriga, o grande enigma é porque o Ganso parou de jogar futebol. É impressionante. Você vê o Ganso hoje, Leandro, Pintado e amigos, não parece nem sombra daquele jogador que encantou o país. Olha, você teria alguma explicação para isso? Vou pedir para o Pintado responder sua pergunta só. Eu não quero ser nem leviano, nem me dar uma de bidu, nem de médico aqui. A gente vai ter, inclusive, programa para falar de medicina esportiva aqui. Mas eu tô com o Leite, nosso diretor de imagem, acho que ele falou uma coisa muito interessante certa vez que estávamos aqui. O Ganso virou carro batido, é a palavra dele. Porque desde que ele teve aquela lesão grave, eu acho que ele não conseguiu se recuperar totalmente a ponto de jogar o 100% do que ele foi. Hoje ele vai ser uns 50%, uns 60%, quando ele estiver muito bem uns 70%. 100% eu acho que não. O que você acha, Pintado? Nós estamos dizendo de um atleta com 20 anos, com 3 lesões no joelho, né? Então realmente não é fácil para nenhum atleta, nem com mais experiência, com menos. Acho que tanto ele como o Neymar ainda não tem essa maturidade para carregar essa responsabilidade. Eles vão sofrer muito com isso, porque claro que a vitrine é muito grande, mas eles acabaram de... O pior que pode ter acontecido, e que eu acho que aconteceu, é perder a alegria de jogar. O time do Santos perdeu a alegria. Tanto o Neymar como o Ganso perderam a alegria de jogar. Eu acho que isso o Robinho fazia... Algo era muito especial, porque o Robinho não deixava acabar essa alegria entre eles. A irresponsabilidade com responsabilidade, eles faziam sempre, sempre tinha um algo a mais, um prazer de jogar aquela partida por isso. Mas hoje contra o Atlético Goianiense eu estava vendo, falei, o Santos perde o jogo. O Santos perde o jogo, e não tem o brilho no olhar. O atleta, quando perde essa alegria, principalmente jogadores dessa idade... A apatia não está só no campo, está na expressão. Vem de dentro. É muito jogo. É a mesma coisa que você... Muito. Uma coisa que você tem prazer de ir para um hotel 10 estrelas. Se você ficar muito tempo dentro do hotel, você vai perder o prazer. Então você tem que deixar esses meninos com fome de jogar outra vez. Aí vai fazer diferença. E você disse que eles não têm a estrutura, talvez, para assumir a bucha que eles estiveram assumindo. Além do Muricy no Santos, tem alguém que pode segurar esse rojão para eles ali no elenco? Então, eu acho que o Elano deveria ser, mas passa por um momento emocional muito complicado. Acho que o Elano não pode dar o suporte nesse momento. O Edu Dracena
esse sim poderia ajudar, mas com esse histórico de lesão é complicado. O Durval, com toda experiência, ele não é um líder, você não vê ele gritando, ele tenta, mas ele, embora eu ache um ótimo jogador, gosto muito do Durval, mas ele não é esse líder que o Santos precisa nesse momento. Falta um pintado lá, né? Falta um jogador com uma característica, essa de guerreiro mesmo, que realmente põe a molecada, vamos lá, porque isso aqui, se vocês já estão ricos, nós não estamos aqui ainda. Então nós temos que manter uma diferença, temos que fazer a coisa acontecer. Esse grito, esse tipo de confusão, você criar algum tipo de situação que esses meninos acordem e despertem outra vez. Deixa eu ver um pouquinho aqui a participação do internauta com o Douglas. Diga lá, Douglas. Olha, o pessoal realmente está sentindo falta da Luciana, eu sei, gente. Eu sei que é difícil olhar pra essa cara, entendeu? Lembrando da Luciana. É o Alex Escobar da UpTV. Olha se não é a cara do Alex Escobar, é igualzinho, ó. É apenas hoje, entendeu? É apenas hoje. Então tenham paciência, senão eu vou ter que chegar duro igual o Pintado chegava. Mas ó, as mulheres também estão vendo, Douglas. É um novo público, né? Aproveite. Obrigado, mamãe. Por favor, mamãe. Mande um e-mail. Mas olha, o Douglas vai estar aqui com a gente em algumas oportunidades. Você trata de se acostumar aí. Diga aí. Exatamente. Douglas. Olha, aqui tem o Caio de Santo André, o Irineu de São Paulo. São alguns daqueles que estão desesperados porque nossa querida Luciane não está aqui. Ela estará semana que vem. Fiquem calmos, rapazes. Aqui também tem o Rodrigo de Atibaia participando, dizendo aqui, sou o seu fã. Pro Pintado, claro. Eu vou pegar pra mim esse, porque todo mundo... Afinal, você está carente, né? Eu estou carente. Tem exatamente. mais. Nós temos aqui também... Deixa eu ver aqui... O do Caio, você já deve ter da Ana lá em cima. Ana Carolina. A Luciane está doente? O que houve com ela? Não, a Luciane... O público feminino também quer ela, ok? Mas a Luciane voltará logo, logo. A Luciane teve um outro compromisso hoje fora da emissora, mas deve retornar aqui com a gente na próxima segunda-feira. Pintado, só antes de eu chamar aqui o break, daqui a pouquinho tá na hora do intervalo, a gente falou do Santos, o Corinthians também vive um momento meio complicado, talvez caindo um pouco de produção. O Flamengo, que cresceu muito, você deu um empate fácil com o Figueirense. E eu queria falar do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que tem um elenco bastante limitado, a gente sabe, e isso não adianta esconder da torcida, a torcida mesmo sabe. O Filipão já tirou leite de pedra. Como é que a gente faz nessa hora, quando o time estava até bem com um elenco limitado e começa a cair? Onde é que o treinador entra aí? Eu acho que o treinador, nesse momento, e com certeza o Filipão, se não fez, vai fazer. Vai chamar seu Valdívia, vai chamar seu Kleber, vai chamar seu Assunção. Vamos conversar, Marcão, vem cá, vamos conversar, porque são vocês que têm que carregar esse piano. O time do Palmeiras é infinitamente melhor do que o do Figueirense, é infinitamente melhor do que o time do Ceará. Então, essas equipes estão jogando mais do que o Palmeiras. E não tem o Kleber, não tem o Marcão no gol, não tem o Assunção, não tem o Valdívia. Então, existe alguma coisa que com certeza o Filipão vai resolver. E vai chamar esses caras, porque são eles que tem que dar esse suporte. Esse é o momento da dificuldade. São esses atletas que ganham muito bem, merecem o que ganham, para resolver esse tipo de situação. Legal, só para fechar o brasileiro, você acha, concorda com o Tite, que hoje, isso no caso do Corinthians, mudando de Palmeiras para Corinthians, está faltando aquela palavrinha que ele tanto gosta de usar, equilíbrio entre o meio campo e o ataque? Não. Porque foi o que ele cobrou dos jogadores agora, falou que está faltando um equilíbrio no sentido do time se manter jogando o que está jogando no primeiro tempo e vir jogando a mesma coisa pro segundo tempo, porque não está jogando, está caindo de produção. Não, eu acho que esse é um Corinthians mais real do que o início. O início do Corinthians foi muito bom, as outras equipes iniciaram muito abaixo do que poderiam começar o campeonato. Hoje as equipes já iniciam essa recuperação num bom nível e o Corinthians vai ter dificuldade e muita dificuldade. Essa é a real. Mas não tenho dúvida que é uma equipe forte, o Tite comanda muito bem. Fecha a Série A, Reinaldo. E só um detalhe a respeito do Palmeiras ainda. O Filipão deu uma entrevista hoje. Ele disse o seguinte, olha, para essa situação só há duas maneiras de se resolver. Ou o treinador troca os jogadores, muda o time, né, resolve com os jogadores a questão, esse que o Pintado está falando, ou a diretoria muda o treinador. Né? Curto e grosso, Filipão. Então nessa entrelinha já dá para se entender o que vai acontecer. Ou ele tem autonomia para mexer no time, né, para montar o time que ele quer, ou de repente afastar um ou outro jogador e seguir o elenco, ou então a diretoria vai ter que acabar demitindo ou entrando num acordo, né, Pintado? Eu não acredito na demissão do Felipão, não acredito. Seria uma... Se sair, vai ser por ele, né? Uma loucura, uma irresponsabilidade do Palmeiras, porque não existe um homem melhor para resolver essa situação do que ele nesse momento. Fala aí, Douglas. Só aproveitar, Pintado, sobre isso que nós falamos sobre o Santos,
sobre até como você disse, como o São Paulo jogava, nós vimos uma queda de rendimento do Corinthians, tem a maneira como o Felipão põe o time dele para jogar, até mesmo o Santos, nos últimos jogos, eu não tenho visto, por exemplo, aquele tipo de futebol. Claro, faltam peças, não dá para tem peças diferentes do time do Dorival Júnior do ano passado. Mas a impressão que eu tenho, não sei qual que é a sua, é que o pessoal está privilegiando bastante, vamos segurar resultado. Foi essa impressão que eu tive no jogo entre Santos e Corinthians. Nesse último jogo, contra o Ceará, entre o Corinthians, inclusive meu irmão corintiano, um abraço, Diego, para você, ficou muito nervoso com isso, que ele achou que o Tite, mais uma vez, quis privilegiar o resultado. Sendo que havia a possibilidade de um melhor toque de bola, de poder chegar e poder acabar com o adversário. Você acha que o pessoal está deixando isso de lado? Eu lembro também, para exemplificar melhor, tem um jogador na meia do Santos, chama Felipe Anderson, um garoto habilidoso. Eu me lembro de um jogo no Campeonato Paulista, que o Adilson Batista colocou ele para jogar, e ele começou a ir para cima, a driblar, fez um belo gol no jogo. O Adilson disse para ele, volta, para com isso. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de situação dentro dos times da Série A do Brasil? Ou seja, para resumir, a sua pergunta é, cadê o São Paulo? O Corinthians goleou o São Paulo por 5-0, né? É mais ou menos essa pergunta. Diga aí, Pintado. São situações que elas são mais complexas do que a gente imagina, né? Não tenha dúvida que a pressão pelo resultado faz com que o treinador ou que a própria equipe dentro do jogo ela se coloque numa situação mais defensiva, porque ninguém vai correr o risco de jogar contra o Santos na Vila Belmiro, aberto, partindo para cima, tentando drible, aquela jogada irresponsável que a gente gosta tanto, que é o drible bonito, né? Ninguém vai fazer isso. Com certeza todo mundo vai se posicionar de uma maneira diferente. Para o Corinthians, na Vila Belmiro, seria um bom resultado, um empate, porque também vinha de derrota, foi importante para ressurgir. Para o Santos, sim. Para o Santos fica esse mau resultado, porque a gente quer o Santos jogando para frente. É a equipe que dá alegria. Hoje dá prazer ver o Santos jogar, mas com alegria. O Santos, com alegria, é um prazer para nós que gostamos do futebol ver essa equipe jogar. Não como vem fazendo hoje. Perdeu a alegria, perdeu o brilho nos olhos, e isso faz com que também essa equipe parta para um lado mais defensivo e um jogo mais feio, na verdade. Legal. Então agora a gente vai fazer aquele nosso intervalo. Hoje tem uma estreia aqui no Esporte na Rede. Hoje é bastante importante a gente falar porque foi a primeira vitória, o primeiro passinho que o Esporte na Rede deu, se é que eu posso chamar assim. Vai aparecer aí um nosso parceiro, que dessa vez a gente vai ter uma pequena estruturinha, um carro para poder trazer aqui de repente o convidado, levar o convidado, porque é difícil a gente saber o deslocamento entre uma cidade e outra. Ó. Esse é o Edson Nascimento, o taxista, que vai aparecer para você em várias telas. Ó. Eu vou falando aqui, ele pode passar para a próxima. O carro dele você vai ver aí, ó, que beleza, ele é taxista e motorista. Tem banco de couro, ele faz serviço de táxi, viagem inclusive para outro estado se você precisar, traslado no aeroporto, ele é motorista, se você quiser contratar ele para um dia inteiro, ficar ao seu dispor, ele pode ser contratado. Ele também faz os aeroportos, tem 2 carros, se ele não puder ir, ele te manda buscar. Pode passar para a seguinte aí, ó. Você vai ver agora o porta-mala do carro dele. Tá aí para você, que beleza. Porta-mala amplo. Cabe tudo, tem até um guarda-chuvinha ali, se você pode ver, ó, no dia que tem aquele imprevisto de chuva, ele tira lá, leva você com todo conforto e segurança, o contato dele tá lá em cima, ó, 7891-7588, Edson com 2 N's, @hotmail.com, e aí tem a última tela que vai aparecer para você ficar mais deslumbrado. Ó. O carro dele é totalmente equipado, com rádio você vê lá, ó, e CD, você pode levar o CD que você mais quiser naquela segunda setinha, e na primeira está lá, ó, lá tem a maquininha, daquela de colocar cartões, então ele aceita todos os cartões, o Diners, o Mastercard e o Visa, portanto não tem desculpa para você não pagar mais a corrida do táxi, agora você pode pagar no cartão também. 7891-7588, Edson com 2 N's, Nascimento, @hotmail.com, ele oferecendo os nossos serviços e sendo o primeiro parceiro com muito orgulho do Esporte na Rede. Mas não é só ele que pode anunciar aqui não, né? Você também pode, lembre-se, 0 operadora 11 4330 3787 de qualquer lugar do Brasil, ligue pra cá, coloque, assim como fez o Edson, a sua empresa aqui com a gente, ou a sua parceria, a gente pode estudar e conversar, basta você ligar, que a gente tem uma proposta muito bacana pra te fazer, com certeza. A hora e vez daquele nosso amigo intervalo, eu sei que o pessoal vai posicionar ali com uma certa calma, só pra te lembrar que no intervalo contamos a história da propaganda brasileira, em pílulas, né? Então hoje 4 spotzinhos aqui, viu, Reinaldo Leiva? Hoje vamos ver se é no meu tempo, Honda, o do pijama, sabe, o do pijama, esse é da C, se você não lembra desse, até eu lembro esse, ó. Pense Bem da Tectoy. Você brincava com Pense Bem?
Eu brincava, viu? Era legal. Eu penso bem, era legal mesmo. Mamíferos da Parmalat, e olha, Eu já não gostava tem, muito não, já tem mamíferos. quase 20 anos já propaganda, também é de 92, ali perto, depois que começou a ficar conhecida, né, veio patrocinar o Palmeiras em 92, e Balas de Leite Kids, um comercial assim, bastante suave pra você ver como fazia antigamente. Esse da Bala de Leite é de 1978. É o tempo de você beber uma água e a gente volta já. Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama, Eu fui pra minha cama, na cama com o A pijama. vida tem que ser mais do que cama isso. com o pijama. Agora, algo realmente diferente. Pense bem, você já viu algo parecido? Não, é um brinquedo. Muito mais que isso. Os livros têm as perguntas e pense bem nas respostas. É um computador? É como se fosse seu primeiro computador. Ele tem 10 jogos. Brinquedo, computador, então o que é? É genial. Adivinha o número do meio? Gostou? Adorei. Então pede um. Pense bem da Tectoy, mais que um brinquedo. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Roda, baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor bala que há. Bala de leite que diz quando o baleiro parar. Genial essa propaganda da Bala de Leite. Suave, sutil, é simplesmente fantástico quem sabe fazer propaganda. Não precisa muitas vezes colocar só mulher ou bunda para vender as coisas não. As propagandas do Baleiro, ó, é genial, sensacional. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Esporte na Rede, voando como sempre, porque ainda temos 2 vídeos da Série B. Hoje tem Torcedor na Rede, tem a dica de leitura, a dica cultural e tem o blog também. Rapidinho, Douglas Soares, a parcial da nossa enquete de hoje. Então você que está ligado na gente, participe. Está aí na página principal da UpTV. A enquete de hoje é: os times brasileiros devem priorizar apenas uma competição? Até agora 50% responderam que sim, devem priorizar o Brasileirão. Sim, a Copa Sul-Americana, ninguém está afim. E não, devem jogar todas as competições da mesma forma, 50%. Então está empatado. Metade quer que priorize o Brasileirão, a outra metade diz que deve priorizar as 2 competições. Legal, Continue participando. Legal, só lembrando que os contatos para você pelo Twitter, @UpTVWeb e hashtag, né, o jogo da velha Esporte na Rede, tá aí para você. E-mail para fora do ar, uptvesportenarede@gmail.com, mande aí sua dúvida, o seu contato. E a enquete que a gente já falou, só para reforçar para você, vai aparecer o Luquinho aí, pode colocar na própria sequência. Luquinha foi idosa, hein, Renato? O senhor foi Não, muito não é a feliz, cara né? dele, dá uma olhada. Que é isso aí, vai aparecer aí para você com o texto, o balãozinho, aí ele Esse fala, não fala, importa. Luquinho. Sim, os brasileiros devem priorizar apenas uma competição, sim, o Brasileirão, sim, a Copa Sul-Americana, ou não, devem jogar ambas da mesma forma. Então, hoje é dia de dica cultural, dica hoje trazida por Reinaldo Leiva. Diga aí, Reinaldo. O que você trouxe pra gente hoje aqui? Bom, já que nós temos um treinador aqui, eu trouxe um livro que fala sobre... Não, na verdade, o Maurício Noriega, que é um jornalista do Sport TV, filho do narrador Luiz Noriega, né, já falecido, que era da TV Gazeta. Ele fez uma seleção de treinadores. Esses são 11 nomes de treinadores, contando um pouco da história, da biografia, da participação de cada um deles. É um livro muito interessante para quem quer conhecer um pouco de tática de futebol e também da história desses grandes mestres, né, do banco de reserva no futebol brasileiro. Aí tem Zagallo, tem Tele Santana, e acho que logo logo vai ter o Pintado aí também nessa relação, hein? Pintado. Eu não vi nenhum treinador com menos de 60 aí, né? Não, Eu você espero tem chegar tempo lá ainda, também. Pintado. Pintado, tirando o Tele, que seria uma resposta óbvia, quem foi o maior treinador que você viu atuar? Tirando o Tele, porque pra mim o Tele é o concurso, pra mim. Pra você também deve ser uma resposta óbvia que seria o melhor que você viu. Mas tirando ele, quem? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu Cilinho, com o Vanderlei Luxemburgo, com o Zagallo, com o Parreira,
com o Menotti. Cada um tem uma característica diferente, mas o Vanderlei, ele tem uma leitura de jogo muito rápido, que eu acho que faz uma diferença. Eu acho que para mim o Vanderlei é muito especial. Ele se recuperou bem, né? Eu acho que quando ele está focado só no futebol, quando ele está preocupado só com a equipe dele, é imbatível, praticamente imbatível. Vanderlei, você podia chegar a fazer isso aqui, ó. Vai aparecer aí na nossa tela. Pode colocar o vídeo pra gente. Copa Libertadores de 1993. Pintado era bicampeão com o São Paulo Futebol Clube. Esse jogo da ida, pra mim, uma das maiores finais que eu vi um time disputar. São Paulo dizimou, mas dizimou a Universidade Católica por 5-1. Esse quase uma besteira do recuo, né? E aí o goleiro foi lá buscar, vou dar a escalação pra você, e aí o Reinaldo vai interagir com o Douglas e com o Pintado aqui, ó. São Paulo de Zete, Vitor, depois entrou o KT, Gilmar, Valber e Ronaldo Luiz, que depois entrou o André Luiz, Dinho, Pintado, Raí, Cafu, Miller e Palinha, Tele Santana, Católica de Wirtz, Romero, Vasquez, Lopes, depois entrou Barreira e Contreras, Lunari, Lepe, Parraguês e Tupper, Pérez, depois entrou Reinoso, seu parente, viu, Reinaldo? E Almada, técnico Inácio Prieto. E aí, Reinaldo, você viu esse jogo? Você chegou a assistir em 1993? Eu não só vi como estava no Morumbi nesse dia. Mais de 100 mil pessoas acompanhando esse jogo. E realmente foi uma das grandes exibições de um time de futebol, principalmente numa decisão. Pena também, né, Reinaldo? Que nunca mais vamos ver 100 mil pessoas no estádio. Exatamente. Foi o que eu falei. Exatamente. Essa equipe jogava por música. E detalhe, nesse jogo o Zete fez uma sequência de defesas no segundo tempo. Vai aparecer aí. Né, fantástica, parecida com aquela do Rodolfo Rodrigues. Deixa eu só aproveitar e dar os gols então, Reinaldo, rapidinho. Vitor, Gilmar, Raí, Miller, Lopes, Contra e Almada. Exatamente. E no segundo jogo, né, a equipe da Universidade Católica com 10 minutos de jogo ganhava por 2-0. Mas o senhor espera o segundo jogo pra falar do segundo jogo que vai aparecer aí. Mas vai aparecer também. Pintado, fala pra gente um pouquinho dessa final. Na verdade, essa foi uma atuação de gala do ano. Claro que foi um momento muito especial. Nós aprendemos, né, com a primeira Libertadores o sabor. O Miller não marcava, vai fazer isso aí, hein, Pintado? Não, o Miller é decisivo. O Miller foi... Pegava mal na bola, inclusive. Pessimamente, ó. Onde mandou? Por muito tempo o Miller foi jogador decisivo nesse São Paulo e um jogador muito especial, sem dúvida nenhuma. Mas o sabor desse jogo foi... Dessa partida do Morumbi, a lembrança da primeira Libertadores foi muito grande. Então nós entramos realmente para arrebentar. Isso olha aí a defesa, foi muito especial. E uma mudança, essa defesa que eu comentei agora, uma mudança tática muito interessante da equipe de 92 para essa, é que o Cafu, com a chegada do Vitor, que veio com um avião, um grande destaque, o Cafu passou para ser atacante, né? E ele caía pelos lados do campo, chutava forte, aprendeu a cruzar, uma das coisas que o Tele mais pegava no pé dele, né, Pintado? E você hoje como treinador, como é que você vê essa mudança tática e a importância do Cafu nessa equipe? Olha, o Cafu, porque fisicamente sempre foi muito bem dotado, né? Tinha que encontrar um lugar para ele no time, porque o Vitor estava voando, o Vitor com 20, 21 anos também, ele ultrapassava os jogadores pela pista de atletismo, uma coisa impressionante. Então não tinha como jogar com 12, né? Então você tinha que arrumar um lugar para o Cafu, e eu acho que o seu Tele foi muito feliz, né? Fazer com que ele fosse esse meia chegando, o São Paulo praticamente partiu para um 3-5-2, um 3-4-3. Isso foi uma mudança que, naquela época, o seu Tele pensar numa situação dessa, porque realmente estava muito à frente no tempo. O Cafu tinha 3 pulmões aí. Depois de fazer 5-1, São Paulo no primeiro jogo da final, foi lá e perdeu para a Universidade por 2-0, mas o título já estava praticamente garantido. Veja aí para você como é que foi. Eu vou aqui fazer mais uma vez a escalação na sua tela. Wirtz, Romero, Vasquez, Barreira e Contreras. Depois entrou Cardoso, Parraguês, Lepe e Lunari, Tupper. Também depois entrou Reinoso, seu parente, Almada e Pérez, o time do Inácio Prieto. Lunari aos 9 e Almada de pênalti aos 15 do primeiro tempo, fizeram 2-0, você está vendo aí nos melhores momentos. Depois o jogo ficou mais ou menos aqui, mais ou menos ali. São Paulo tinha Zete, Vitor, depois entrou Toninho Cerezo, Valber, Gilmar e Marcos Adriano, lembra dele? Pintado, que está aqui, Dinho, Cafu e Raí, Palinha e Miller, o time do técnico Tele Santana, Juan Francisco Escobar para 45 mil pessoas. E aí o título estava praticamente garantido. Né? Como é que faz para trabalhar isso dentro do elenco, Pintado? É uma coisa interessante. Depois de ganhar por 5-1, como é que leva isso para fora? Olha, isso fugiu do nosso controle. Um jogo que nós quase nos complicamos. Porque estava fazendo muito frio, né? O estádio ele é no pé da cordilheira. E eu lembro que, olha, no mínimo uns 3 graus estava fazendo. E pra gente era
muito diferente, né? Naquele tempo não tinha essa temperatura aqui no Brasil. E nós fomos pro jogo, pô, vamos aquecer, né? A gente foi com um resultado muito a nosso favor. Nós entramos gelado, né? E a hora que nós percebemos, na hora que nós aquecemos, a Universidade Católica já tinha feito o segundo gol, né? E a gente podia, se fosse 3-0, diferença de 3 gols, iria para os pênaltis. Então nós passamos um momento muito complicado, mas uma equipe muito consciente. Nós éramos uma equipe muito consciente. Esse São Paulo iria resolver, se tivesse que fazer, iria fazer. Nós fomos, o seu Tele foi pro intervalo, ele deu um grito que eu acho que o estádio todo acordou. Com aquele grito, nós despertamos, voltamos muito melhor pro segundo tempo e a gente quase empatou o jogo ainda. Fala aí, Douglas, para fechar a Libertadores, vou chamar a Série B. Sim. Ô Pintado, uma curiosidade. Como o Reinaldo disse no começo, antes do São Paulo ser bicampeão da Libertadores, o último ter sido o Cruzeiro, né? Grêmio, o Grêmio, em 83. Mas sempre houve muito espaço entre um título e outro de times brasileiros, né? Quando vocês ganharam a primeira, ganharam a segunda, naquela época já tinha esse glamour, essa busca louca. Como é que vocês viram, como é que vocês absorveram esse, pô, somos campeões da América? Como é que vocês absorveram isso? Na verdade, nós não... O Toninho Cerezo, inclusive, é um lance interessante esse. O Toninho Cerezo cobrava muito da gente sobre isso, porque o Cerezo nunca tinha sido campeão da Libertadores, nem Mundial. E nós ganhamos a primeira Libertadores com 100 mil, 105 mil pessoas dentro do Morumbi. E terminou o jogo, cada um foi para tua casa, não houve nenhum tipo de comemoração especial, nem nada. E o Cerezo, gente, nós ganhamos uma Libertadores, vocês não vão comemorar, ninguém vai falar nada. Então, a gente foi valorizar essa conquista da Libertadores depois que nós ganhamos o Mundial. E a conquista do Mundial, sim, aí foi muito especial. Nós pegamos esse sabor, né? Nós sentimos o sabor de uma conquista importante para um clube tão importante quanto como é o São Paulo. Legal. Deixa eu chamar rapidinho a Série B, que estamos voando com o programa. Você lembra que passava rápido, né, Pintado? Continua, viu? Continua passando rápido. Então eu vou chamar a Série B aqui. Eu quero que o Pintado pelo menos fale das equipes que estão em situação mais delicada, porque ele dirigiu o São Caetano, dirigiu o Santo André, que hoje está na Série C, e também em situação delicada, mas eu quero que ele fale um pouquinho do São Caetano. É rapidinho. Resultados aí na sua tela, ó. São Caetano conseguiu vencer dessa vez, né? 2-1 no Goiás, Vila Nova 1, Duque de Caxias 1, Asa 2 e Tuiutaba 1, agora é Boa Esporte, né? E Casa 1, Guarani 1, Vitória 5, Americana 2 e Ponte Preta 3, Criciúma 0. Eles passaram bem rapidinho esse brasileiro da Série B. Bragantino 5, Salgueiro 3, Sport 2, Portuguesa 3, bem embalada Portuguesa. Que é isso? Grêmio Barueri 0, Náutico 0, Paraná 1, ABC 0. Classificação pra você, ó. Portuguesa 36, parece que dessa vez vai subir pra Série A finalmente. Ponte Preta 32, Paraná e Náutico 27 fecham o G4. Já estão se distanciando do bloco que vem ali na quinta posição. Asa 24, Vitória, Sport, Criciúma e ABC 23 e Goiás 22 fecham as 10 primeiras posições. Ituiutaba, ou Boa Esporte, 22, Bragantino, Grêmio Barueri, Americana com 21, Vila Nova 20, Guarani 19, mesmo número de pontos do São Caetano, que já está na zona do rebaixamento, Pintado, é disso que eu quero que você fale, e Casa 18, Salgueiro 13, Duque de Caxias, último com 5. O Duque de Caxias está impossível, hein? Não ganhou uma até agora. Rodada pra você, ó. Todos os jogos nessa terça-feira. 7h30 é essa batelada de jogos aí, ó. Portuguesa e Vila Nova no Canindé, Guarani, Paraná no Brinco de Ouro, Duque de Caxias e Asa no Raulino de Oliveira, Criciúma e Vitória no Heriberto Rios e Goiás e Bragantino no Serra Dourada. A outra batelada é às 21h50, aquele agradabilíssimo horário para se ver futebol no estádio. Nos aflitos, Náutico e São Caetano, Americana e Sport vão jogar no Décio Vita, Salgueiro e Casa jogam no Ademir Cunha, Ituiutaba e Ponte Preta no Melão e ABC e Grêmio Barueri no Frasqueirão. Vale para a Série A, o que vale aqui para a Série B, eu sempre digo para você, tá? A rodada pode sofrer alteração de horário, data e local por conta da televisão. Diga aí, Pintado, viu, São Caetano, o que acontece com o time, hein, aqui da região? O São Caetano vai passar por um encaixe, né? Não tenha dúvida que aquele clique, né? O último, que a gente espera que aconteça rápido, porque a competição chegou na metade. Eu acho que o Vadão vai ter que encontrar essa forma, né? Ele está ainda buscando essa situação. A equipe de São Caetano é uma equipe muito forte. É uma equipe para estar entre as 7 primeiras, sem dúvida nenhuma. Não é para estar nessa situação. É claro que alguns acontecimentos, né, acabaram prejudicando, mas São Caetano se recuperar, se retomar dentro da competição, volta a ser um campeonato volta a ser um competidor muito forte para poder chegar. Talvez não seja o primeiro do campeonato, mas pode chegar entre os 4, que eu acredito que a partir de agora começa a ser diferente, né, desse resultado. Diga aí, Reinaldo. Agora, Pintado, ainda sobre a Série B,
a gente vê a Portuguesa agora com uma coisa que dificilmente a Lusa conseguia, que era uma constância, uma regularidade. A Portuguesa, quando você achava que ela ia ganhar, ela perdia. Quando você achava que ela perderia, não tinha chance, você ia lá, surpreendia e ganhava. Agora a equipe realmente com o Jorginho, aí o Anderson Lima, que esteve aqui, fazendo uma grande campanha praticamente já em ascensão. Só voltando aqui ao ABC, a gente tem muitos internautas aqui do ABC, né, de São Caetano e de Santo André. Eu queria abordar um outro ponto da sua carreira de treinador. Foi uma saída, na minha opinião, duas saídas aqui do ABC equivocadas. Primeiro do São Caetano, que você viu num bom momento da equipe. A Copa do Brasil endureceu para o Corinthians, né? Você viu que foram 2 jogos ali muito parelhos. São Caetano foi eliminado, eliminou o Coritiba, o forte Coritiba, e depois caiu para o Corinthians. E aí você foi demitido. E depois no Santo André, né, que a equipe estava se remontando, vendeu 14 jogadores vice-campeões paulistas de 2010, e você tentando remontar a equipe, e aí no jogo contra o Paulista de Jundiaí, que o Paulista goleou a equipe do ABC, você foi demitido, né? Eu queria que você colocasse a função de treinador ainda no Brasil. É muito vulnerável? Para nós que estamos iniciando, sim. Ela já não é vulnerável mais para o Felipão, já não é mais para o Vanderlei, para esses nomes, né, para esses monstros do nosso futebol hoje em dia, já não passam por essa situação. Mas para nós ainda que estamos iniciando, talvez o dirigente imagine que no momento em que as coisas comecem a ficar difíceis, ou que você passa por alguma dificuldade, por esse encaixe que eu acabei de falar, que o São Caetano vai necessitar, talvez nesse momento que a paciência, que a inteligência, que a sabedoria, que o profissionalismo tem que existir de todos os lados, e a gente já está vendo com outras equipes acontecendo e dando certo. A Ponte passou por dificuldade, a própria Portuguesa passou por dificuldade, por irregularidade, como você falou. Você mantendo é muito mais fácil de resolver do que você encontrar problemas. Mas eu acho que no São Caetano, eu concordo que ficou um sabor de algo mais. Tenho certeza que a gente conseguiria ajustar uma situação que eu tinha certeza que iria acontecer, e avisei a diretoria que iria acontecer. A diretoria achou por bem manter os jogadores e demitir a comissão técnica. Isso eu aceito. Já no Santo André foi um desastre anunciado, né? Nós sabíamos da dificuldade, da limitação de tudo dentro do Santo André no início do campeonato. Ainda assim, nós chegamos a ficar 6 jogos sem perder, né? Mas também a gente não ganhava. Isso deixou a gente muito para trás. Infelizmente, o Santo André, ainda depois da minha saída, não conseguiu se recuperar, porque tudo que nós havíamos previsto, tudo que a gente havia dito antes, no início do campeonato, e não só eu, todo mundo que trabalhava no Santo André dizia, o próprio presidente tinha consciência das dificuldades, acabou acontecendo. Infelizmente, mas o Santo André não deixa de ser um clube forte, um clube de história que pode se recuperar sem dúvida. Vamos ver se recupera. Douglas, só para a gente encerrar a participação do internauta que estamos voando, cite pelo menos o nome de quem esteve aqui com a gente nesta noite. Sim, nós pedimos desculpas a você que participou, infelizmente o papo é muito bom, o Pintado além de bom de bola, como foi, bom treinador, é bom de papo também, então o tempo voou, gente. Nós pedimos realmente desculpas, mas eu quero citar aqui o Tonhão, a Gabriela, a Paula, o Carlos, o Fábio, a Ana Carolina, o Caio, a Gabriela, o Irineu, o Rodrigo, Rafael Montenegro, Ana Cecília, Carlos Xavier, bastante gente participando. Muito obrigado por estar nos prestigiando. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Estamos correndo um pouquinho com o programa, porque hoje tem quadro. Além de tudo, temos torcedor na rede. Veja aí quem é o torcedor na rede de hoje, ó. Esta é a base para você, vai aparecer aí em homenagem ao Dia dos Pais, olha. O pai Wagner Nese e a filha Lilian Nese no Pacaembu. São ambos corintianos aí, foram curtir o Dia dos Pais juntos aí, mandaram a foto aqui pra gente, Lilian Nese e Wagner Nese, os torcedores na rede de hoje. Quero convidar você também a dar uma passadinha pelo meu blog pessoal, leandrojornalista.blogspot.com. Sempre você vai ver toda terça-feira as fotos do programa de segunda. As fotos que vão aparecer aí são com o Magrão. Está aí a Alexandre Aníbal, eu e o Magrão. Está aí para você o blog na sua tela. Douglas, quero agradecer a sua participação imensamente aqui no Esporte na Rede. Muito obrigado por vir substituir a Luciane. Tenho a certeza de que convidaremos mais vezes para voltar a este programa. Leandro, eu que agradeço pela oportunidade. Me senti muito bem-vindo aqui. Não se desesperem, Luciane voltará. Tá certo. Reinaldo Leiva, muito obrigado por mais uma participação no Esporte na Rede. Obrigado a todos. Só dizer que o Pintado voltou dos Estados Unidos. Será que tá pintando o treinador do Beckham lá, Pintado?
Estou me preparando para isso, né? Preciso de uma licença para trabalhar na Liga Americana. Estou estudando para que isso aconteça. Obrigado a todos e boa noite a todos. Legal, o senhor dessa vez trouxe a dica, o senhor veio tudo certinho, hoje não esqueceu nada, chegou no horário, bacana. Falei pra você. Sim, é bom, hein, Reinaldo? Daqui 15 10. dias a gente se vê, né? Daqui 15 dias a gente se vê, Estaremos aqui com todo prazer. tudo em cima, com outra dica, bacana, legal. A gente já E o fala senhor, no ar, viu? e o senhor aumentou um pouquinho a barriga nesse período. Tá bom. E o senhor abaixou um pouco mais, o senhor diminuiu a altura. Pintado, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no Esporte na Rede. 3 anos atrás você esteve aqui e voltou hoje gentilmente. Obrigado. Eu que agradeço, vocês são pé quente, né? Daqui eu saio sempre para um lugar bom. Tomara que dê tudo certo. Um abraço, obrigado pelo convite. Diz o Reinaldo que esse lugar bom está aqui do lado, virando à esquerda aqui no Esporte na Rede. Diz que o lugar bom é esse aqui. Se você não conhece, exatamente, é um posto que a gente come ali. Se você não conhece onde fica a UpTV, onde fica aqui o Esporte na Rede, você venha conhecer aqui, você vai entender bem do que a gente está falando. Tem uma comida maravilhosa. Agora, se você passar de 1 hora ali para aquela comida, você vai pagar uma taxa alta. Aí a comida fica cara. Cada 1 hora vai aumentando. Anuncie aqui com a gente, faça como o Edson Taxista, que esteve com a gente aqui, começou sua parceria com a gente, 4330-3787, operadora 11, traga sua empresa para cá, alie a sua imagem, um programa esportivo de qualidade, ainda bem que você internauta gosta. Vou falar aqui a nossa frase de encerramento para me despedir. Já que falamos de trabalho, já que o Edson começou aqui com a gente, era para ele estar aqui hoje, mas ele não pôde vir. Segunda-feira que vem ele vem dar uma palavrinha com você. Que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Pintado que o diga. Clarice Lispector. Estamos tentando ser o máximo simples possível, com muito trabalho. E com certeza, com o trabalho, os louros vêm. Estiveram com você nesta noite o nosso trio de Marcos. Não de Marcos, mas de Marco, e aí com S plural, Marcos. Marco Antônio Joares aqui na nossa câmera, o GP, muito obrigado, Joares, e fotógrafo também nas horas vagas, Marco Antônio Ribeiro na coordenação de switcher, e Marco Perim, o Leite na direção de imagem. No contato com o internauta, hoje o Douglas Soares, na análise Reinaldo Leiva, na supervisão geral, Mara Rodrigues Alves, direção artística da Liliana Gonçalves e direção geral do Luque Ravanelli. Apresentação deste que vos fala, Leandro Martins. Recados para você. Não conseguiu ver o esporte na rede hoje? Acesse o site da UpTV, www.uptv.com.br. O programa fica uma semana para você ver a hora que você quiser. O nosso ao vivo é sempre 15 para 7 da noite. Você fica agora com o programa Dulce Galindo e a gente se vê na segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até lá!